Vale Ecologia. Oferecimento Fibria. Há 13 anos, parceira do projeto Rio Vivo. Mistérios. Nas profundezas desta caverna, muitas lendas percorrem a escuridão, e nas entranhas sombrias desta construção, histórias milenares. O povo quilombola da Redondeza contava a mais intrigante delas. O diabo vivia nesse paraíso. Estamos numa das regiões de Mata Atlântica mais preservadas do Brasil, com a maior área de floresta contínua do país. No sul do estado de São Paulo, praticamente na divisa com o Paraná, a 300 quilômetros da capital paulista, o Vale do Ribeira guarda imensas extensões de mata. O verde ocupa boa parte dos territórios de 24 municípios daqui, entre eles Eldorado, entrada do Parque Estadual da Caverna do Diabo. Criado em 2008, o parque abrange uma área de 40 mil hectares, o que corresponde a 40 mil campos de futebol, e compõe um imenso complexo de preservação ambiental no estado de São Paulo, com outras 37 unidades de conservação. São mais de 1 milhão de hectares de mata, formando um imponente corredor ecológico. Encravada na floresta, construções como essa, a Caverna do Diabo. E cá entre nós que nesse mundo subterrâneo, o inferno parece mesmo um paraíso. Esse nome Caverna do Diabo, ele é por conta da história de que no passado as pessoas que viviam na região, né, os remanescentes de quilombo, acabavam utilizando a entrada da caverna para depositar os seus alimentos. E no dia seguinte, quando iam visitar, observava-se que toda aquela comida, aquela colheita que tinha sido depositada, estava tudo mexido. E eles atribuíam isso ao diabo que morava dentro da caverna e que remexia esses alimentos. E não era bem isso que acontecia. Os próprios animais que vivem na mata se aproveitavam dessa farta alimentação que estava ali e se alimentavam e mexiam mesmo. Sempre a crença, sempre o abstrato, sempre o mito, sempre aquele desconhecido que as pessoas não tinham a ciência para explicar e acabavam imaginando muita coisa. Considerada a maior caverna do estado de São Paulo, essa gigantesca obra em constante construção, sempre diferente no dia seguinte, tem 8.262 metros de extensão e bate mais de 60 metros de altura em grandiosos salões como este. Menos de 1 quilômetro pode ser conhecido pelo público. O restante, restrito a pesquisas, continua intacto, sem intervenção humana. Um mistério para os olhos. Você pode, através da caverna, fazer uma leitura tanto da fauna do passado quanto do clima do passado. Então isso é um importante local para estudos. No interior da caverna, lanças parecem se desprender do teto sobre nossas cabeças. Construções ricas em detalhes, cortinas enfeitam esses espaços. Rochas com delicadas curvas, com certa transparência, imitam o movimento do sopro do vento no tecido e flutuam. Balançam impressionantemente sem se mexer. Placas com mais de 18 metros de comprimento. O cacto brota do solo fértil e úmido nesse sertão de pedras. Figuras exóticas provocam a imaginação da gente.
De repente você vê a cara do diabo, que se relaciona com o nome Caverna do Diabo. Você tem o sapo, né? Uma pessoa tem medo de sapo, mas chega aqui e tem uma outra visão, que é um sapo de pedra, é uma obra de arte natural. É o macaquinho, por exemplo, que as pessoas só conseguem ver em zoológico, mas aqui natural, mas de pedra, feito pelas gotinhas d'água, né? Pela precipitação mineral, que é comum nas cavernas. E como feita pelas mãos de um talentoso confeiteiro, nasce outra criação. Parece glacê, cobrindo um bolo de casamento de noivos que trocam juras de amor eterno. Estas formações rochosas nascem a partir do processo da dissolução de minerais e da posterior recristalização deles nas paredes e nas partes inferior e superior dessas cavidades. São chamadas de espeleotemas. São dois os principais tipos: estalactites, quando se desenvolvem de cima para baixo, e estalagmites. Essas crescem o oposto, do solo em direção ao teto. Elas levam na composição basicamente ferro, magnésio e cálcio. E dependendo da presença predominante de um desses minerais, surgem colorações diferentes. Outras esculturas lembram o estilo gótico das catedrais medievais. Enormes torres erguidas no centro da caverna são como igrejas, lugares sagrados construídos milagrosamente graças ao tempo. E de repente nos sentimos em outro planeta. E realmente estamos. Somos forasteiros neste mundo de belezas excepcionais, onde estamos somente de passagem. Um mundo subterrâneo que desvenda fragmentos do nosso passado. Um mundo que precede a humanidade e proporciona recordações para a vida inteira. As pessoas viajam por isso tudo, elas têm visão diversa, visão de alegria, manifestação de conhecimento, a ciência também se aplica aqui. Nós temos aqui para qualquer público uma viagem dentro da caverna, que é um ambiente de mais de 2 milhões de anos. O diabo deixou o céu, mas não vive no inferno. Continua entre as criações divinas, esculpidas em Eldorado. Realmente, quando você chega aqui, você vê que isso aqui é uma obra quase que divina por conta dessa beleza, né? Saímos de Eldorado e partimos rumo à cidade vizinha de Iporanga. Nela, uma coleção de cavernas coberta pela densa floresta. São quase 500 construções como esta, catalogadas, mas os pesquisadores creem que outras tantas continuam escondidas. O Parque Estadual Turístico do Vale do Ribeira, o PETAR, é dividido em 4 núcleos: Santana, Casa de Pedra, Caboclos e Ouro Grosso. São mais de 35 mil hectares de mata protegida, patrimônio natural da humanidade reconhecido pela Unesco. Basicamente o que sobrou de floresta no estado de São Paulo está aqui no Vale do Ribeira, e a Mata Atlântica é um bioma aí que foi altamente utilizado desde o descobrimento do Brasil, né? Então sobrou em torno de 7% de vegetação original de Mata Atlântica no Brasil, e desses 7%, a maior área conservada e contínua está no estado de São Paulo, aqui no Vale do Ribeira. E o PETAR ele é só uma pontinha disso. No passado, no período colonial, estas terras despertavam os interesses desmedidos da realeza de Portugal. Caprichos e regalias pagos com um preço alto flagelaram nossas matas. Ouro, palmito, madeira, de tudo, muito já foi levado daqui. E desse tempo de exploração do garimpo à beira do rio em busca de riquezas, restou só o nome dado à caverna, Ouro Grosso, a 300 metros de altitude. Enigmática, esconde um extenso corredor de mais de 2 quilômetros. Gelada, a umidade chega a quase 100%, para ser mais exato, 99,9%.
e na caverna existe vida. Pelas paredes, o opilhão, suas pernas longas e finas, caminha sem pressa. Estamos na casa desse integrante da classe dos aracnídeos. Com hábitos noturnos, ele é comum em regiões como a Mata Atlântica. Um rio congelante corre entre as pedras. O barulho da modesta queda d'água ecoa pela caverna e rompe o solitário silêncio dessas construções. E gota a gota, ela segue se modificando. Não dá para explicar o processo. Às vezes o arquiteto disso trabalha pra caramba. E é bom. É uma galeria de artes. Acho que é sempre uma galeria de arte. Né? No próximo bloco, conheça as cavernas de Santana e Morro Preto. Caverna com nome de santa. Em cada detalhe, milagres, graças, glórias a Santana. Continuamos no Parque Estadual Turístico do Vale do Ribeira, que reúne o maior acervo de cavernas do estado de São Paulo. Mas Santana, em especial, é mesmo divina. Possui uma das mais belas ornamentações entre todas as cavernas do parque. 10 quilômetros de extensão são conhecidos, mas ninguém ainda chegou ao final dela, o que leva a crer que existe muito a ser explorado. Pode ser que amanhã alguém esteja lá, descubra uma passagenzinha apertada e se abra um novo salão. Então a gente brinca que nunca sabe quando vai achar uma portinha que é a porta do paraíso. Na escuridão, noite de céu estrelado. Rochas imitam o brilho das estrelas. O resultado é efeito da presença de minerais nas pedras. Imitam também o mar, com os recifes de corais das cavernas. Colunas elegantes lembram palácios de reis e rainhas e parecem sustentar toda essa grandiosidade. Salões reais com grandes lustres. Outras construções remetem às ruínas gregas. O incrivelmente extraordinário processo arquitetônico natural aqui da Caverna de Santana levou milhares e milhares de anos para ficar assim. Pesquisadores arriscam uma idade média aqui para a caverna de aproximadamente 2 milhões de anos. E essa estrutura continua em constante formação, eternamente. Nesse labirinto de rochas, elas brincam com a nossa imaginação. E o cérebro, a partir das nossas experiências, interpreta cada formação. Liberdade para nossa mente. Esta, por exemplo, lembra um cavalo. Muita gente acredita que só existe vida no reino animal e vegetal. Fala que o reino mineral não tem vida. Aqui é a prova viva que a gente vê que realmente tem vida, né? Porque as formações estão crescendo, na verdade é uma recristalização da rocha que a gente fala, né? Então ela vai sempre aumentando de diâmetro, vai aumentando de tamanho e ela nunca para. Poucos centímetros separam a estalactite da estalagmite. Para elas finalmente se unirem, formando uma coluna, são necessários pelo menos uns 500 anos. Outras tiveram um processo interrompido. Pedaços foram levados pelos visitantes. Muitas pontas quebradas. Perdas irreparáveis. Construções que somam mais de 4 milhões de anos. Idade e importância histórica e natural
dessas senhoras cavernas deveriam ser respeitadas. Mas o homem tem esse velho costume, deixa rastros de destruição. Tem muita gente que não tem consciência, né, do que é o meio aqui em si, né? Porque a gente tem que estar alegre porque isso aqui está aberto ainda para visitação. Que as pessoas têm a oportunidade de conhecer. Agora tem a oportunidade de conhecer e vem e destrói. Aí não dá, né? Então, acho que tem que trabalhar muito ainda a consciência das pessoas para visitar um lugar desse aqui, que não é um parque de diversões, né? Então, isso aqui é um parque de conhecimento do meio. Os homens do presente destruíram. Os do passado deixaram marcas da sua existência. Na caverna Morro Preto, cerâmica e pontas de flechas já foram encontradas durante escavações de pesquisadores. Ossada de uma preguiça gigante de mais de 3 metros de altura também já apareceu. O enorme tatu, pesando mais de 1 tonelada, viveu nessa região no passado. No interior dessas maravilhas locais, cada caverna revela sensações incríveis, em especial esta, a do Morro Preto, no Núcleo Santana. Estudos comprovam que essa gigantesca construção, um dia, num passado muito remoto, abrigou povos primitivos, homens e mulheres que, muito antes da gente, tiveram o privilégio de estar aqui. O paleoíndio, cerca de 8, 10 mil anos atrás. Para um matuto, né, se olha aqui, é um abrigo perfeito, porque você tem luz, você tem abrigo, você tem alimento, a natureza está ali, né, água. Tá? Então, o que falta para um homem primitivo, né, ficar aqui dentro? Quase nada, né? Desde os primórdios, o homem se encanta pelas construções rochosas. No portal da caverna, esculturas descem do teto e, devido à iluminação natural, ganham vida com a vegetação que cresce e pinta a rocha de verde. O ponto mais alto chega a 40 metros e a temperatura registrada fica perto dos 18 graus. Galeria de peças raras de arte criadas pela natureza. Essas cavernas elas tiveram uma formação com a presença de água, né? Então, inicialmente você tinha a rocha e aí com a passagem da água há um alargamento, então há uma ação mecânica, uma ação química e aí você tem então a abertura desses espaços, né? Então, primeiramente você tem a abertura dos espaços que formam as cavernas e posteriormente você tem até as formações, aqueles espeleotemas. Então, isso vem depois da abertura da caverna, né? Criaturas quase invisíveis aos olhos surgem, como este pseudo-escorpião. Os morcegos se multiplicam, são muitos. Eles se sentem em casa, são os habitantes da caverna. Cavernas são maravilhas geradas no ventre da terra e predestinadas à eternidade. E partimos em direção à maior boca de caverna no mundo, no próximo bloco. Os exageros são comuns nessa terra de gigantes e a distância esconde muitos deles. Rios, cobras, relatos de onça pintada e longas horas de caminhada, um exaustivo percurso pelo interior da mata, nos separam de uma das maiores recompensas daqui. Sim, somos desafiados pela Mãe Natureza. E como bons filhos, obedecemos na certeza da intercessão dela. Guiados pela vontade de ser um dos raros espectadores dessa peça única no mundo inteiro, os limites são desfeitos. Das 40 mil pessoas que visitam o Parque Estadual Turístico do Vale do Ribeira, o PETAR, por ano, só 400 delas encaram esta trilha.
Estamos no núcleo Casa de Pedra, uma das 4 divisões do parque, prestes a conhecer a maior abertura de caverna do planeta. Depois do primeiro quilômetro de caminhada, o rio Iporanga sacia a sede, refresca. E como um ritual, para seguir em frente, purificamos o corpo e a alma. São mais 3 quilômetros de altos e baixos pela floresta. E quando o cansaço parece ser mais forte, quando desistir parece ser a possibilidade mais provável, monstruosos paredões de pedra superam a mata. Encolhemos perto da grandiosidade da Casa de Pedra. Esta criação divina ostenta incríveis 270 metros de altura. Só a boca da caverna mede impressionantes 215 metros, reconhecida pelo Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior do mundo. Se for comparar com um prédio, aí seria equivalente a 71 andares. Acho que no Brasil pouquíssimos prédios atingem essa altura. Rochas em pé escalam o céu e devoram a escuridão de 3,5 km de comprimento. Pela garganta da caverna corre o rio Maximiniano. Nem os mais céticos deixam de crer neste milagre. Pedras expostas mostram o que sobrou do fundo do oceano. No passado remoto, esta região era tomada pelo mar. O calcário ele é uma rocha de origem marinha, né? Então ela é formada por sedimentação. Então é camada sobre camada. Então a gente consegue perceber na parede da caverna algumas linhas que demonstram que ela está, alguns trechos horizontais, alguns estão mais inclinados, que a gente percebe, por exemplo, a movimentação da crosta terrestre. Então placa tectônica sobre placa tectônica, então ela vai levantando as cavernas. Das maravilhas concebidas pela Mãe Natureza aqui no município de Iporanga, cada uma delas com características especialmente únicas, marcas extremamente delicadas. Essa caverna, a Casa de Pedra, pelo menos para mim, um relato pessoal, causa uma das emoções mais espetaculares que o ser humano pode sentir. Aquela que nos cala, nos deixa sem palavras para descrever a conexão que acontece na mente e no coração. E nos deixa infinitamente pequenos diante disso. Nenhuma caverna é igual a outra. O interessante é isso. Umas cavernas elas são muito mais sensíveis, as formações espeleológicas são muito mais sensíveis. Outras elas são que nem Casa de Pedra, que é uma caverna bruta, enorme, gigantesca, né? Mas com uma energia muito boa, porque a caverna não é só a caverna, é a energia que ela traz, né? Descoberta no século passado, essa instigante beleza guarda muitos perigos. Em 2003, quando era aberta a visitação, 2 pessoas morreram, uma turista e um guia. Eles estavam dentro da Casa de Pedra quando uma tromba d'água inundou o local. O caso fechou a caverna ao público. Hoje, o parque estuda a reabertura dela em breve. Ela tem um plano de manejo aprovado que futuramente, após a implantação dele, vai permitir essa travessia da caverna, mas ainda depende dessa implantação, que é um trabalho aí que a Fundação Florestal vem fazendo, mas é uma caverna que, para fazer uma travessia, precisa ser uma pessoa muito bem preparada. Na Casa de Pedra de Iporanga moram muitas histórias. Habitam emoções indescritíveis, deixadas pelos poucos olhares que cruzaram esta obra-prima feita pacientemente pela natureza. E dessa surpreendente morada se leva a experiência vivida nesse encontro maior que a nossa própria existência. Muitas coisas a ciência explica, algumas ela explica, mas não convence. Então aqui é uma dessas, a natureza, a ciência explica a formação, mas ela acaba não convencendo a gente disso tudo, né? Porque é muito fora da nossa realidade, ela foge da curva, vamos dizer assim. Os homens das cavernas continuam vivos, evoluíram, mas continuam humanos. Seguem sem rumo a uma descoberta. Se seguem sem pressa, encontram.
Os desbravadores dessa mata sempre se deparam com o inesperado da vida. O nascimento do seu Jura em 1962 colocou fim à solidão do pai dele, o seu Joaquim, um dos maiores descobridores de cavernas do Petar. E depois disso, ele nunca mais esteve sozinho na caminhada. Nas expedições do pai, o filho ia junto, sempre. Eu sou o primeiro filho, então acompanho a história dele desde criança, foi o primeiro companheiro dele, aos 7 anos de idade. Né? Quando eu falo para você dessas descobertas dele, parte delas eu estava presente, porque eu era o companheirinho dele, né? O seu Joaquim colocou no mundo outros 15 filhos e o mundo colocou no caminho dele 27 cavernas. Vinham os estudiosos, os espeleólogos, né, os gruteiros, que eram chamados na época. Eles vinham e perguntavam: ô Joaquim, você conhece alguma caverna? Ah, conheço um buraquinho ali, um buraquinho lá. Então, aí veio surgindo o mundo das cavernas, né, pra gente. Em maio do ano passado, aos 78 anos, o seu Joaquim se despediu e se foi. Nessa cidade de pedras, os corações dos moradores daqui são extremamente sensíveis. De dura, já basta a vida levada na lida na roça. Mãos calejadas, com calos que contam muito da vida, percorrem as cordas do velho violão. Letra escrita e cantada pelo seu Mauro, que não sabia ler nem escrever. Esse outro morador de Poranga compôs e cantou simplesmente o que sentia e, como prece, oração, pedia a proteção ao Petar. E assim espanta os males, cantando. Gente que vive muito com pouco. São gratos por essas belezas que enriquecem os olhos. Canta a felicidade de ser das raízes desta terra. E nessa luta, muitas vezes ele precisa ser rocha, mas nos momentos doces da vida, ele canta os prazeres e a sorte de viver perto do Petar. Chegando lá nas cavernas, vocês vão ver nas cavernas como é bonito a natureza reviver. Chegando lá nas cavernas, vocês vão ver nas cavernas como é bonito a natureza reviver. Na semana que vem, o Vale Ecologia continua desbravando o Vale do Ribeira. Conheça a diversidade da fauna e da flora deste território protegido e os turistas da região que se encantaram pelo Petar. No próximo sábado, 10 da manhã, na tela da Band. Em uma aventura bela e tão propícia, que a parte ecológica é rica e com certeza vais compreender. Divulgue a todos e o mundo inteiro vai adorar sem reclamar. Chegando lá nas cavernas, vocês vão ver nas cavernas como é bonito a natureza reviver. Vale Ecologia. Oferecimento Fibria. Há 13 anos, parceira do projeto Rio Vivo.